abençoada e um final de semana espetacular. Turma, na semana passada eu falei para vocês de funções quadráticas e hoje, como eu havia prometido, vamos só resolver exercícios, tá bom? Ao finalizar os exercícios, a gente finaliza a aula, ok? E aí, a partir da semana que vem, a gente já vê um novo conteúdo. Bom, Giovanni, eu estou vendo aí essa primeira questãozinha aí que você colocou, né? Essa primeira questãozinha aí, volta, amigão. Essa primeira questão aí parece ser muito interessante. E é. Ela diz o seguinte: na figura a seguir está representado o gráfico de uma função quadrática g de domínio real. Giovanni, domínio, galera, é o eixo x todo, tá? O domínio é o eixo x todo. Das expressões a seguir, aquela que pode definir a função g. Turma, ele quer definir a função g. Bom, aquele aluno desavisado, ele iria tentar fazer o item A, o item B, o item C e iria perder muito tempo. Galera, recordar é viver. Eu estou pintando de preto aqui, onde a função corta o eixo y. Então me diz, na função quadrática, se liga, na função quadrática, você sabe que você tem ax ao quadrado mais bx mais c. Esse ponto preto que corta o eixo y, ele é o A, ele é o B ou ele é o C? Me diz, quem é esse ponto? Digita aí para mim, vai. Participar, vai, participa. É só digitar. Opa, já estão falando aqui, ó. Beleza, meu querido Eric. Exatamente, galera, é o C. Giovanni, meu filho, eu estou vendo, olha que massa, eu estou vendo que o C está acima do zero. Então, o C, com certeza, ele é positivo. E aí, amigão, risque as letras que o C é negativo. Ó, aqui, ó, o C é negativo. Então, letra B de bola, falso. Tem outra? Não, né? Ó, não. Então, risquei uma letra. Já ganhei alguma coisa. Agora, vamos voltar ao seguinte. A parábola. Parábola está voltada para baixo ou para cima? Parábola. A parábola está voltada para... Digita aí. A parábola está voltada para cima ou para baixo? Massa, Eric. Para cima. Se a parábola está voltada para cima, você tem que saber que o A é positivo. Ah, Giovanni, então eu vou riscar aqueles que o A está negativo. Então, ó, letra C. O A negativo, ó. Risquei a letra C. Vai-te embora. E risquei a letra D, ó. Então, você já eliminou duas letras. Para você só sobrou o A e o E. Aí você pensa, poxa, Giovanni, realmente foi legal porque eu ganhei tempo. Vocês lembram agora esse ponto vermelho que eu estou fazendo? O nome desse ponto vermelho, galera. O nome desse ponto vermelho, me diz. Então me diz. Me diz o nome do ponto vermelho. Me diz. Me diz, por favor. Feliz de saber o nome do ponto vermelho. Feliz. O ponto vermelho, ele é formado por esses dois carinhas. XV e YV. O nome do ponto vermelho é o vértice. O vértice da parábola. Beleza? Show. O vértice da parábola, ele é formado por x do vértice e y do vértice. Aí você diz, ah, Giovanni, eu lembrei. Agora, Giovanni, eu percebi uma coisa. Então, diz o que foi que tu percebeu. Eu percebi que o x do vértice está à direita do zero. Se está à direita do zero, ele é positivo. Então, amigão, você vai fazer o seguinte. Então, ó, veja aí, você vai fazer o x do vértice. Quem é que lembra a fórmula do x do vértice? Vai, digita aí para mim. Ou fala, né? Vamos lá. Quem é o x do vértice? Puxa na memória. Pensa. Quem é o x do vértice? Quem é o x do vértice? Quem é o x do vértice? Quem lembrou aí que é menos b sobre 2a, beleza. Galera,
você está intimado a saber essas duas fórmulas, x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 2a, tá certo? Giovanni, sério, seríssimo campeão, mas eu só vou me preocupar com o x do vértice. Então, ó, aí agora é o seguinte, você vai escolher uma das duas letras, tá? A letra A ou a letra E. Eu vou escolher a letra A. A letra A, o que é que eu sei? Eu sei que na letra A o Azinho é 1, o Bzinho é 2 e o Czinho é 3. Então eu vou substituir e se o meu x do vértice der é positivo, né? Ó, se o meu x do vértice é positivo, então eu marco a letra A. Se o x do vértice é negativo, eu vou marcar a letra E. Então vai ficar o menos B, então ó, menos 2, 2 vezes o A é 1. Então ó, o x do vértice está dando quanto? Menos 2 dividido por 2, o x do vértice está dando menos 1. Ou seja, o x do vértice deu negativo. Mas, lembre, mas o seu x do vértice tem que ser positivo. Então, a tua resposta não é a letra A. A tua resposta é a letra E. Tá certo? Ó, a tua letra E. Sacar aí a jogada. Resposta é a letra E de eu vou passar. A letra E de eu vou passar. Tá bom? Turma, saiu aí o resultado, né? Muitos alunos sendo aprovados. Lembrando a vocês que esses alunos aí que passaram agora para a universidade pública, UFC e para o S, lembrando que eles estiveram estilo vocês, assistindo aula também no remoto. Tá certo? O que ele quer, Abílio, é o seguinte, cara. Eu só quero saber se o x do vértice é positivo. Então eu só tenho o seguinte, eu só tenho para analisar a A e a E. E aí eu escolhi a letra A. Então na letra A, ó, tá aqui a letra A. O A é 1, o B é 2 e o C é 3. Se o x do vértice der positivo, eu marco a letra A. Se o x do vértice der negativo, como deu negativo menos 1, eu marco a letra E. Porque você acabou de observar que o seu x do vértice ele é positivo. Então eu tenho que marcar a letra que o x do vértice é positivo, Abílio. Então, quando eu escolhi a letra A, eu fiz o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 1 é 2. Isto é, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, o meu x do vértice deu negativo, mas eu quero ele positivo. Então, não é a letra A. A resposta certa é a letra E. Beleza, Abílio? Me dá aí um joinha que entendeu. Me dá um joinha aí que entendeu. Massa. Bom, aí ó, essa primeira questão ela não era da sua apostila, mas eu quis falar porque no Enem ele cobra esse tipo de questão. Aí agora sim, a primeira questão da tua apostila aí, tá? Bom, é lá do Paraná e fez uma adaptaçãozinha. Um artesão produz lembranças que vende a turistas por X reais cada uma. Com esse preço ele sabe por experiência que o seu lucro mensal é dado pela expressão. Então ele tem aqui o lucro, L de X, L para lembrar de lucro, é igual a 400, que multiplica 15 menos X, que multiplica X menos 3. Pessoal, primeira coisa que você vai fazer, ó, eu nem terminei de ler. Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu só ver uma coisa. Ó, primeira coisa que você vai fazer, eu tenho que sempre me lembrar para não escrever muito aqui no cantinho, tá? Me lembrem esse canto direito, x do vértice menos 1. Não posso escrever aqui nesse canto direito aqui, pessoal. Me lembra, de vez em quando eu esqueço. Então, ó, nem terminei de ler, mas, Giovanni, eu percebi uma coisa. Se eu fizer a devida multiplicação, eu vou ter uma função do segundo grau. Mas, do jeito que está aí, cara, você encontra as raízes facilmente. Ó, 15 menos x igual a 0. X menos 3 igual a 0. Moral da história, campeão. O x é quanto na primeira equação e quanto é o x na segunda.
Digita aí para mim quanto é o x na primeira e quanto é o x na segunda. Digita para mim. Quanto é o x na primeira? O x na primeira é menos 15. Não, é 15, Abílio. Presta atenção, ó. 15 menos 15, 0. E o x na segunda? Quanto é o x na segunda? 3. 3 menos 3, 0. Então você já descobriu as raízes. Está aí a primeira, está aí a segunda. Descobri as raízes. Beleza? Show. Agora, Giovanni, só por curiosidade, Giovanni, faz para mim aí o x do vértice. Galera, o x do vértice, eu vou fazer o x1 mais o x2 dividido por 2. Então, faça a conta para mim. Faça no lugar do x1, 15. No lugar do x2, 3 dividido por 2. Isso, Eric. 18 dividido para 2, 9. Bom, eu nem sei se ele vai precisar. Só que como eu tenho as raízes, eu aproveito e já faço o x do vértice. Então, vamos continuar a ler. Aí ele diz, ó... antes ainda, lembrei de outra coisa. Antes. Terceiro. Ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Ele já vai para outra, não coloquei espaço. Ó, terceiro ponto. Você tem aqui o eixo x e você tem aqui o eixo y. Então, essa tua função, ela tem que passar pelos pontos 3, ela tem que passar pelos pontos 3 e 15. Então, ela vai ser, com certeza, vai ser mais ou menos assim, ó. Então, tá aqui, ó. Esse ponto aqui, essa primeira raiz, essa segunda raiz é 15 e essa primeira aqui é o 3, tá bom? Aí aqui você tem o x do vértice, ó. Olha como é legal. Aí aqui você vai ter o x do vértice, que o x do vértice a gente calculou que é 9. E aqui você vai ter o y do vértice, que eu não calculei ainda, mas se eu quiser calcular é só substituir, que aí eu encontro, tá? Vamos substituir para ver, ó. Faz aí para mim rapidez. 15 menos 9 é 3. E... Espera aí. 15 menos 9 é 3. E aqui eu tenho 9 menos 3 é 6. Então 18, alguém multiplica aí 18 por 400. 18 vezes 400. 18 vezes 4 dá 72. Então, ó, vai dar 7.200. Confere aí, ó, 7.200. Então, quando o teu x for 9, você substitui o x por 9 e vai obter 7.200, tá? Então, por exemplo, ele vende o quê? 15 menos 9 é 6. Foi? Eu errei? 15 menos 9 é 6. E 9 menos 3 também é 6. Então é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 400. Errei. Faz a conta aí. Valeu. Faz a conta aí. 36 vezes 400. Quanto é que dá? 36 vezes 400. 7. O que é 7? Não, 15 menos 9 é 6, homem, não é 7 não. Cuidado, pelo amor de Deus. Assim você me mata. Assim você me mata. 15 menos 9 é 6, homem. Cuidado aí, Abílio. Tá? Então agora eu quero 36, 144. Confere se é 144. Eu coloco os dois zeros. Confere aí, ó. Veja, eu não terminei ainda. Então aqui, ó, confere. 14.400. Então, ó, 14. Aqui, deixa eu botar assim. Esse ponto é 14.400. Então, o que é que isso quer dizer? Esse gráfico que eu fiz. Quer dizer o seguinte, ó. Quando esse artesão ele vender 9 peças, ele vai ter um lucro de 14.400. Sacou a jogada? Quando ele vender 14 peças, ele vai, ou 9 peças, ele vai ter esse lucro aí. Determine em reais o preço pelo qual, ó, ele quer saber o preço pelo qual ele deverá vender cada lembrança para obter o maior lucro possível. Então, ó, ele quer que você determine em reais o preço
pelo qual ele deverá vender cada lembrança para obter o maior lucro mensal, né? Justificando, fazendo os cálculos, tá bom? Então, ele quer o preço, tá certo? Ele quer o preço. Então, veja, o X do verso. Aqui, ó, pessoal, aqui o que é que eu vou ter no lugar do X? No lugar do X, eu vou ter o preço, que é o P. No lugar do X, eu vou ter o preço. E no lugar do Y, tu vai ter o lucro. Pessoal, já dá para você responder aí? Já dá para você responder ou não? Qual é em reais o preço pelo qual ele deve vender no máximo? A resposta está aí. Qual é o preço? Exatamente, Eric. Então, ele deve vender, ó, ele deve vender a R$9. R$9. Então, tá aí o preço que ele deve vender, R$9. Esse tipo de questão, você tem ciência que é a questão que é cobrada lá no Enem, não é isso? Beleza? Questão cobrada nesse naipe aí, tá bom? Bom, vamos agora para a segunda questãozinha, faculdade Getúlio Vargas. Uma loja de departamentos compra, deixa eu só ver aqui uma coisa, deixa isso passar. Uma loja de departamentos compra cartuchos para uma determinada impressora jato de tinta a R$28 a unidade e prevê que cada cartucho for vendido a X reais, serão vendidos 200 menos 2x cartuchos por mês. Então, letra A. Encontre uma fórmula que forneça o lucro mensal em função do preço da venda X de cada cartucho. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vou te dar um minutinho para você pensar também, né? Uma loja de departamento, leia de novo, uma loja de departamento, compra um cartucho para uma determinada impressora, jato de tinta, a R$28. E prevê, se cada cartucho for vendido a X reais, então uma coisa que você já nota aí, que o cara compra 28 e ele vende a X, uma coisa que você já percebe é que esse teu X tem que ser maior que R$28. Você vai vender por 29, ganha R$1. Por 30, ganha R$2. Por 31, ganha R$3. E assim sucessivamente. Aí ele vai vender 200 menos 2x cartuchos por mês. Então ele quer que você encontre a fórmula, encontre uma fórmula que forneça o lucro, ou seja, L de X, em função do preço de venda X de cada cartucho. Então vamos lá. Quando você vende algo, alguém aí já chegou a vender alguma coisa, quando você vende algo, você tem que perceber o seguinte, o valor arrecadado, né, a sua arrecadação. Você já parou para pensar que a sua arrecadação ela é dada pelo o preço unitário, concorda comigo? Ó, é o preço unitário, vezes a quantidade vendida? Você já parou para pensar nisso? Tá? Aí ele está dizendo aí, ó, ele quer uma fórmula que te dê o lucro. Então vamos lá. Então o lucro, ó, me diga uma coisa, eu vou vender a quanto? Alguém me diz aí, bora galera, digita. Quanto é que você vai vender? Ora, Giovanni, eu vou vender X. O meu lucro vai ser ó, X menos 28. Porque, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, se liga, se eu vender a 30, ó, 30 menos 28, 2. Aí agora eu quero a quantidade. A quantidade, aí ele fala, são vendidos 200 menos 2x. Sacou? Então se eu dissesse que o x era 30, ó, 30 é R$30. Então 30 menos 28, 2. Tá? 2. Aí, ó, 200 menos 60, não é isso? 200 menos 60 vai dar 140. Então, o teu lucro seria R$280. Sacou aí a jogada? Isso aqui é hipotético, 30. Se for 31, aí o lucro já é outro. Se for 32, o lucro já é outro. E aí vai. O que ele está pedindo é só uma fórmula. E a fórmula é essa aí. L de x é igual a x menos 28, que multiplica
200 menos 2x. Essa fórmula você tirou dessa arrecadação aqui, ó, preço unitário vezes a quantidade vendida. Então, você já fez a letra A, de aproximação de amor. Estabeleça matematicamente o intervalo dos valores de x para os quais exista efetivamente o lucro. Então, vamos aqui, ó. Ele quer que você faça o intervalo. Eu vou fazer um gráfico aqui que fica melhor para você visualizar. Tá, ó, aqui o teu eixo X, aqui o teu eixo Y. Galera, quem lembra o nome aí, o nome do que leva o nome, né, esse plano, como é o nome? Plano o quê? Quem lembra? Plano cartesiano. Pessoal, eu quero as raízes. Muito bem, Abílio. Eu quero as raízes, ó. X, mesmo esquema do outro, ó. X menos 28 é igual a 0. Você resolvendo, x é 28. Então, uma raiz é 28. E a outra raiz, 200 menos 2x é 0. Resolvendo, x é 100. Então, essa tua parábola também será para baixo. O teu gráfico será, né, o teu gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. O teu gráfico vai ser mais ou menos assim. A tua primeira raiz é 28. A tua segunda raiz é 100. Note que, se você botar o x igual a 28, o seu lucro, né, que é o y, que é o teu lucro, o seu lucro será 0. Porque 28 menos 28, nada. Mas se você colocar 100 também, o seu lucro também será 0. Tá bom? Beleza. Aí aqui em cima você teria, né, o lucro máximo, ó. O lucro máximo, mas ele não quer saber. Ele quer saber, estabeleça matematicamente o intervalo. O intervalo para o x. Então, qual é esse intervalo? Já matou? O intervalo? Você já matou aí, ó. O intervalo é de 28 a 100. Então, você escreve assim, ou você escreve, né, ó, 28 menor ou igual a x, e x menor ou igual a 100. Então, tá aí o seu intervalo. Beleza? Perguntas? Perguntas. Perceba que você achou o seu intervalo descobrindo as raízes. Perguntas, turma. Ok? Ok? Muito bem. Letra C. Aí ele diz, para que o lucro seja máximo. Opa, vou aproveitar aqui o anterior. Para o lucro ser máximo. Ó, aqui você tem um x do vértice. E, Giovanni, eu vou fazer o seguinte, o x do vértice, ó, x do vértice. Como eu tenho as raízes, quem são as raízes? 28 mais 100 e divide por 2. 28 mais 100, 128. Quando você dividir para 2, vai dar quanto? Alguém faça a conta. 128 dividido para 2. Quanto é essa conta aí? Quanto dá? Isso, 64, Eric. Muito bem, 64. Então aqui, ó, 64. Então, ou seja, quando for 64 reais, quando eu colocasse aqui, ó, 64 reais, ó, 64 menos 28 vezes 200, 64 vezes 2 vai dar 128, né? Faça essa conta para mim rapidinho. 64 menos 28, quanto é que dá? 64 menos 28. 64 menos 28, estou esperando. 64 menos 28, quanto dá? 36. Então, Eric, agora, 36 vezes 200 menos 128. 200 menos 120 dá 60. 60 menos 8, 52. Olha aí se eu acertei. 52. E... meu Deus, eu fiz errado. 200 menos 120 vai dar... não, 180, eu errei mesmo. 72. Isso. Agora, Eric, multiplica 36 vezes 72, meu chapa. Multiplica aí. 36 vezes 72. 2.025,92. 25,92. Ou seja,
Quando você colocar o preço do cartucho, que é R$ 64,00, você vai ter um lucro de R$ 2.592. Esse é o seu lucro. Então agora eu vou para a letra C. Ó. Na letra C, para que o lucro seja máximo, qual deve ser o preço de venda? Opa, para o lucro ser máximo, ó, solução. O teu lucro é máximo com quanto? Solução. Ora, Giovanni, o meu lucro máximo eu acabei de ver que é o Y do vértice, que é 2.592. Então, o valor máximo vendido, o valor máximo que eu posso colocar para venda para ter esse lucro é R$ 64,00. Tá bom? Então você está vendo, uma coisa vai levando a outra. Moçada, esse tipo de questão, o Enem ele pode cobrar tranquilamente. E a letra D de Deus diz, qual seria o lucro máximo? Você já respondeu, né? Lucro máximo. Quanto é o lucro máximo? Quanto é o lucro máximo? R$ 2.592. Esse é o lucro máximo. E quantos cartuchos serão vendidos? Opa, quantos cartuchos serão vendidos? Ó, quantos cartuchos serão vendidos? Serão vendidos 200 menos 2x cartuchos. Então agora você vem e coloca. Então, cartuchos vendidos. Cartuchos vendidos. Olha como é massa. 200 menos 2 vezes x. Ou seja, 200 menos 2 vezes, o máximo é 64, né? Ó. Então, 200 menos 128, que vai dar, amiga... Opa, não posso vir para cá. Deixa eu tirar. Vai dar quanto? 200 menos 128, 72. Então, 72 cartuchos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Beleza, galera? Me dá aí um joinha. Beleza? Olha como foi massa essa questãozinha aí. Show de bola, né? Muito top essa questão. Muito top. E aí, pessoal, o Enem, ele pode pegar dessa questão, se fosse para o Enem, ele poderia fazer duas questões, né? Colocava um texto, aí pedia uma questão e depois outra questão. Duas questõezinhas aí muito interessantes. Questão 3. Unicamp. A medicina da Unicamp dizem que é comprovado que é a melhor universidade, a melhor faculdade de medicina do Brasil. Dizem que é lá. É lógico que quem faz o curso, meu amigo, é você. Tá? Eu falei agora que eu me lembrei. Um restaurante Aquilo vende 100 quilos de comida por dia. Então, você vende 100 quilos de comida por dia. Ó, você vende 100 quilos de comida por dia. A R$15 o quilograma. R$15 o quilograma. Então, seu primeiro raciocínio. Ó, Giovanni, quanto é que eu iria arrecadar, hein? Quanto é que eu iria arrecadar em dinheiro? Ó, a sua arrecadação será o preço do quilograma é 15 vezes a quantidade de quilogramas vendidos. Ó, 100. Então você vai arrecadar R$1.500. Beleza? Ó, uma pesquisa de opinião revelou que cada real de aumento no quilo, se eu aumentar, eu vou vender menos. Cada real de aumento no preço do quilo, o restaurante deixa de vender o equivalente a 5 quilos de comida. Então aí você começa a pensar. Então, Giovanni, então vamos ver aqui. Essa minha arrecadação iria ficar assim, ó. Você tem quanto é? R$15 o quilograma. Então, ó, R$15. Aí ele diz que aumenta, se aumentar R$1, aumentar R$1, ó, 1 vezes X, aumentar R$1,
Aí eu vou vender 100 quilos, eu vou vender menos, né? Eu vou tirar, ó, 5 vezes X, tá bom? Se for R$1, ou seja, se no lugar do X eu colocar R$1, se colocar 1, então vai ficar, ó, se eu colocar 1 vai ficar 16, né? Isso, ó, vai passar para R$16 e eu vou vender 95 quilos. Sacou a jogada? Ó, se o X for 1, você vai ficar com, se o X for 1, eu vou apagar isso aqui já, tá? Ó, se o X for 1, a tua arrecadação vai ficar 16 vezes 95. Eric, multiplica aí para mim, 16 vezes 95, quanto é que dá? 16 vezes 95, quanto é que dá? 1.520, ó, 1.520. Veja, eu aumentei R$1, tá? E agora eu vou arrecadar, ó, 1.520, ó, R$20 a mais, ó, lembra, ó? Lembra, ó, tá aqui, ó, 1.500. Agora, se eu colocar 2, quanto é que vai dar minha arrecadação? 15 mais 2, ó, passa para R$17. E aqui eu fico com 90, não é isso, ó? Que vai ficar 5 vezes 2, 10. Faz aí, Eric. 17 vezes 90, quanto dá? 17 vezes 90. 1.530, ó. 1.530. Então, o que que você está percebendo até aqui, ó? Até aqui eu estou percebendo. Giovanni, eu estou aumentando o preço, né? O preço do quilograma. E, logicamente, eu estou aumentando aqui a minha arrecadação. Beleza. Só que vai chegar um ponto, ó. Vai chegar um ponto que vai ser o ponto máximo. E a partir desse ponto, vai começar a cair de novo, ó. Vai começar a cair. Tá certo? Bom, antes de dar continuidade, que tudo isso vai nos ajudar, eu quero que você me diga quem são as raízes. Me diga quem são as raízes. Então você tem, ó. Você já tem aqui. Vou pegar aqui em cima, ó. O que é que você tem, ó? Quem são as raízes? Me diga, quem são as raízes? Você tem 15 mais x igual a 0, quanto essa raiz. E o outro você tem 100 menos 5x igual a 0. Eu quero essas duas raízes. Bora lá, quanto é a primeira? Faça aí e me diga. Outra coisa, conselho de amigo. Valeu, Abílio. Conselho de amigo. A primeira é menos 15. Nessas aulas, eu aconselho você estar com caneta e o papelzinho na mão. Isso é conselho de amigo mesmo, tá? E a outra, quanto é que dá? O outro vai dar 20, né? Então tá aí, ó. Você já tem o valor aí do seu X. Tá? Beleza? Bom, só que você percebe aí que esse X aí ele não pode ser negativo, né? Não vai rolar esse negativo. Então, já se eu tivesse o gráfico, olha aí o gráfico, ó. Parábola para baixo também. Ó, o teu gráfico, ele seria marrom assim. Só que, aí agora eu quero que tu se ligue, ó. Olha aí o teu gráfico, ó. Aqui 20 e aqui menos 15. Só, pessoal, que eu não posso ter esse menos 15, então eu apago. Então, o teu gráfico, ele começa, na verdade, daqui, ó. Quando o teu X for 0, tá? Ó. Quando o teu X for 0, aí você vai ter aí, a partir você vai ter mais ou menos, mais ou menos esse gráfico, tá bom? Aí agora eu vou ver o que é que ele quer. Responda as perguntas abaixo, supondo corretas as informações da pesquisa e definindo a receita do restaurante como valor total pago pelos clientes. Letra A. Então, no lugar dessa arrecadação, vai ser nossa receita. Solução. Em que caso a receita do restaurante será maior? Se o preço subir para 18 ou 20. Então, aqui o que é que tu tem? Ó? Tu tem receita. Olha aí a tua receita, galera. 15 mais x vezes 100 menos 5x. O que é que você vai fazer? Primeiro, no lugar do x, tu vai botar 18 e vai substituir. Depois, tu vai colocar 20 e vai substituir. Então, ó, receita 1
Receita 2. Na receita 1, 15 mais 18. Não, subir. Opa, tem um erro aí. Subir para 18, né? Então, na verdade, o teu x aqui é 3, né? Ó, o teu x é 3 e o outro x é 5. Por que, Giovanni? Porque ó, vai ficar ó, 15 mais 3, 18, como ele quer, e 100 menos 5 vezes 3. Pessoal, faça essa primeira conta, por favor. Quanto dá aí essa primeira conta? E a segunda, calma, 15 e 20 já? 15 e 20. Ah, não, a gente já tinha feito, não era ali? Ou não? Agora a segunda, 15 mais 5. E agora? 100 menos 5 vezes 5. Então a primeira deu 1520. A primeira deu 1520. Tem certeza que é 1520, Abílio? Deixa eu ver se eu que não anotei errado. Vamos ver. Essa primeira aí você vai fazer 100 menos 15 dá 85. 85 vezes 18. 1530. Olha aí, eu estava achando... Lembrando que aquela outra que tínhamos feito era o 2, que dava 1520. É 1530. Corrigindo. O segundo é 20 vezes 75. 1500. Olha aí, pessoal. Ó. Viu aí? Viu aí, ó? Então, já foi menor. Tá certo? Ó, já foi menor. Bom, a pergunta dele é: em que caso a receita do restaurante será maior? Então, pessoal, qual é a resposta? Será maior em qual? Será maior no x igual a 3. Você deve estar pensando aí, né? O camarada tem um restaurante. Se ele quiser ganhar dinheiro mesmo, ele tem que saber matemática. Ó, ele colocou para 20 reais. Ah, eu aumentei o preço. Tá 20 reais agora. Só que o que é que acontece? Com 20 reais eu vou vender menos. Então, ó, o prato lá, o preço agora do quilograma está saindo a 20 reais. Só que no final do dia eu arrecado 1.500 reais. Mas se o prato eu vender a 18 reais, eu vou arrecadar 1.530. Então, o que é que você percebe? Você percebe que a resposta aqui é... Qual é a resposta da pergunta? Resposta. Ele diz: em que caso a receita do restaurante será maior? Resposta: 18 reais. 18 reais, muito bem, 18 reais. Essa é a resposta. Agora, olha aí, ó, aí ele vai para a letra B. Aí a letra B ele diz: formule matematicamente, aí a letra B, ó, formule matematicamente a função f. Então tá aqui, ó, f de x é igual a 15 mais x, que você já tinha feito, ó, ganhou tempo. Essa letra B, pessoal, essa letra B é assim, é a cara do Enem, tá? Esse tipo de questão. Então eles podem pedir só a fórmula, tá certo? Só a fórmula. E aqui na fórmula eu quero te perguntar uma coisa: qual é essa variação, esse x? Ele existe entre quem? O x. Se você olhar aí no gráfico, ó, tá aqui o teu x. Ele vai estar entre quem? Teu x. Teu x ele vai estar entre 0 e 20, né? Ó, não poderia dar negativo. Tu lembra que as raízes é menos 15 e 20. Então já formulei a fórmula. A C acrescenta no valor, pronto, beleza. Então é só isso. Eu acrescentei aqui o intervalo só para você perceber no gráfico que vai de 0 a 20. Letra C. Letra C. Qual deve ser o preço do quilograma da comida para que o restaurante tenha maior receita? Ó, então eu quero a maior receita. A maior receita. Pessoal, faz para mim aí o x do vértice. Faz para mim o x do vértice. Faz para mim aí o x do vértice. Pega a canetinha e faz o x do vértice. Você tem duas maneiras de fazer o x do vértice. Quais são? Primeira, menos delta, ou menos b,
dividido por 2A, ou a primeira raiz somada com a segunda raiz dividido por 2. Se você lembrar bem, nós já fizemos as raízes. O x1 dava menos 15 e o x2 dava 20. Então, eu aconselho a você fazer a segunda. Ou seja, x1 menos 15, x2 20, dividido por 2. Isso vai dar 5 dividido por 2. Isso vai dar 2,5. Tá? Então, veja, 2,5. Então, se o preço for R$ 17,50, lembra? Lembra, ó, preço 15 mais X. Então, se no lugar do X eu botar 2,50, eu vou ter 17,50. Então, se o preço for 17,50, o que é que acontece? Se o preço for 17,50, se o preço for R$ 17,50, você terá o quê? O lucro máximo. Porque você lembra que o x do vértice vai levar para o y do vértice? Né? Ó, então aqui, se você tiver, ó, olha como é bacana. Ah, Giovanni, então se eu tiver aqui, ó, o x do vértice, que é 2,5, ou 2,5 não, desculpa. Se esse teu valor aqui, né, desse x, deixa eu tirar aqui, se esse teu valor for 17,5, aí sim está correto, você vai ter aqui o teu valor máximo, ou seja, você vai ter aí a tua receita máxima, né? A tua receita máxima. Na verdade, aqui não é o lucro máximo, é a tua receita máxima. Beleza? Ó, qual deve ser o preço do quilo da comida para que o restaurante tenha maior receita? Então, resposta, R$ 17,50. Fala aí para mim, galera. E aí, o que foi que acharam? O que foi que vocês acharam dessas 3 questõezinhas aí da nossa apostila? A primeira, lá do Paraná. A segunda, lá de São Paulo. E a terceira também de São Paulo, aí da Unicamp. O que foi que vocês acharam? É legal, não é? Bacaninha? Show, né? Bom, aí agora tem as atividades em sala. Vamos fazer aí essa primeira da Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. A figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Bom, note que o quadrado maior, ele tem aqui, ó, o lado 8. Basta você somar o x com 8 menos x. Quando você somar, você vai obter 8. E a área desse quadrado maior, 8 vezes 8, 64. Então, eu já sei que... Olha, ó, antes de ler, Giovanni, se vai ser útil ou não, eu não sei. Perfeito. Então, ó, primeiro raciocínio que eu percebi que o grande... O quadrado grande, ó, é 8 por 8. Então, esta área ou superfície é 8 vezes 8 igual a 64. Tá bom? 64 unidades quadradas. Ou 64 unidades de área. Pode calcular a área do quadrado interno, que está aí de cinza para vocês, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos feitos. Opa, então deixa eu fazer aqui o seguinte. Você nota que ele tem 4 triângulozinhos. Não é isso? Então aqui você tem, ó, esse triângulo 1, esse triângulo 2. Giovanni, só preenche aqui em cima. Aqui em cima vai ficar 8 menos x. Esse triângulo 3. Preenchendo aqui, ó, 8 menos x. E esse triângulo 4. 8 menos x. Você percebe que esses 4 triângulos, eles são congruentes, né? Congruentes. Ou seja, são idênticos. Então, eu tenho o seguinte, ó, segundo o raciocínio aí, nem terminei de ler.
Mas eu já vou colocando o segundo raciocínio, que é o seguinte. Então, a área procurada é a área total menos 4 vezes a área do triângulo. Então, Giovanni, essa minha área procurada, ela será a área total, que é 64, menos 4 vezes a área de um triângulo, que a área de um triângulo, você tem que saber que a área de um triângulo é a base. Olha aí, ó, a base, vezes a sua altura, dividido por 2, tá? Então, tá aí a área procurada, pelo menos até agora, do que dá para entender. Feito isso, verifica-se que A é uma função, exatamente, encontramos aí uma função da medida x. O valor mínimo de A. Então, ele quer o valor mínimo de A. Então, turma, vamos só organizar essa nossa equação. Vou só escrever aqui AP, a área procurada. Então, aqui eu tenho, ó, 64 menos 4 você divide com 2, ó, o 4 você divide com 2, 4 dividido com 2 vai dar 2, então vai ficar, ó, 2x que multiplica 8 menos x, então a nossa área procurada, ela fica sendo, ó, 64 menos 16x mais 2x ao quadrado. Organizando a área procurada, você tem 2x ao quadrado menos 16x mais 64. Aí você diz, que legal, né? Que legal. Bom, parábola para cima, você vai ter aí uma parábola para cima. Você pode ir atrás das raízes, só que toda vida que ele falar, galera, em valor máximo ou valor mínimo, a dica que eu te dou é, faz logo o x do vértice. Na questão anterior, você lembra que o x do vértice eu dei duas opções, ou menos b sobre a, ou x1 mais x2 dividido por 2, né? A semissoma das raízes. Só que aqui eu não tenho raiz e eu não estou pensando em encontrá-las. Então aqui eu vou fazer menos b dividido por 2a. Então, ó, menos b, então menos com menos vai dar 16, porque o b é 16. O a é 2, aí 2 vezes 2 dá 4. 16 dividido por 4 dá 4. Pessoal, você encontrou o x do vértice. E agora você vai fazer o y do vértice. Quando você fizer o y do vértice, o teu y do vértice é que vai ser a tua solução, a tua resposta. Você tem duas alternativas. Uma alternativa é fazer a fórmula do y do vértice. Não esquece a fórmula do y do vértice. Fórmula do y do vértice. Y do vértice menos delta dividido por 4a. Não pode esquecer isso. Mas, Giovanni, se eu esquecer, tem alternativa? Tem. Qual é a alternativa? É você substituir no lugar do x o 4. Então, vai ficar 2 que multiplica 4 ao quadrado menos 16 vezes 4 mais 64. Fazendo esse teu cálculo, você vai ter 16 vezes 2, ó, 32, menos 32, não, 64, né, desculpa. 16 vezes 4 menos 64, mais 64. Você cancela o 64 com menos 64, 32. Então, o teu x do vértice é 32, então a tua área procurada aí, ó, é 32. Giovanni, eu tenho uma pergunta. Fala, eles costumam misturar a álgebra com geometria? Pessoal, note que essa questãozinha ele misturou, né, a álgebra com a geometria. Se você não for, não tiver conhecimento aí de área, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. O que foi que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Fácil, média ou difícil? Digita aí para mim. Agora, nós vamos lá para o Paraná. Tá? Lá para o Paraná. Vamos ver o que é que ele fala.
Solução da nossa questãozinha, lá no Paraná. Uma fábrica de calçados vende 200 pares por semana, se o preço for mantido em R$20 o par. Então, ó, R$20 é o par e ele vende 200 pares por semana. Então, vamos ver aqui o valor arrecadado. O valor, lembra, galera, R$20 é o preço de um par e eu vendo 200 pares. Então, eu vou arrecadar R$4.000. Beleza? Guarda isso aí. Guarde isso aí. Bom, ela constatou que, em média, para cada real de aumento, olha aí, ó, para cada real de aumento no preço de venda do sapato, se liga, V é igual. É R$20, mas se eu aumentar R$1 ou 1x, o que é que vai acontecer com os pares? Com certeza, galera, tu vai vender menos. Ó. Aí ele fala, há uma redução, não disse, ó, semanal de 4 pares, então menos 4x no total de vendas. Com base nessas informações, pode concluir que, para que a empresa tenha a maior receita, então lembra do x do vértice, calcular logo o x do vértice. Mas antes aqui, ó, aqui tá fácil fazer as raízes, né? Ó, aqui tá fácil fazer as raízes. 20 mais x igual a 0. Faça aí a raiz e digite para mim. 200 menos 4x é 0. Então, quanto é a primeira raiz e quanto é a segunda raiz? Vamos lá. Quanto é que dá as raízes? Quanto dá as raízes? Bora, galera. A primeira raiz vai dar quanto? Menos 20. E a segunda raiz vai dar quanto? 200 dividido por 4, 50. Então tá aí. Aí você lembra, ó, como você tem as raízes, faça logo o x do vértice. X do vértice, primeira raiz, mais a segunda raiz, dividido por 2. Ou seja, ó, menos 20, mais 50, dividido por 2. Ou seja, x do vértice vai dar, ó, 30 dividido por 2, 15. Então, o teu x do vértice é 15. Então, pessoal, o teu x do vértice é 15. Agora, o que é que ele quer? Com base nessas informações, pode concluir que, para que a empresa tenha a maior receita semanal possível, ela deverá elevar o preço dos calçados em... Ela deverá elevar o preço do calçado em... Galera, o preço, lembra que o preço é 20 mais X. O nosso X, eu acabei de descobrir que é 15. Então, 20 mais 15, 35. E aí, qual é a letra que tem 35? Qual é a letra que tem 35? Letra E. Só isso. Então, você percebe, você nota que depois que você pega a manha, aí fica fácil. Depois que você pega a manha, fica bem fácil. Verdade? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Ok, vamos para frente. Primeira questãozinha aí de casa, tá? Ó, ele só quer que você determine o A, o B e o C, o sinal, se é positivo, se é negativo. Então vamos lá. Solução. Giovanni, meu primeiro raciocínio aqui é o seguinte: parábola para cima. Se a parábola para cima, o A é maior do que 0. Então eu já risco algumas letras. Eu risco quais? Tem algum negativo aí? Não, não tem nenhum negativo. Estou vendo aqui que a parábola cortou o Y abaixo do 0. Então acabei de perceber que o C é negativo. Vamos lá. Riscar os Cs que são positivos. Está aqui, ó, C positivo. Então esse item é falso. C positivo. Esse item é falso. Então, o item A, ou o item D, ou o item E é a resposta correta. Beleza? Show. Bom,
Aí agora, o que é que eu sei? Eu quero saber esse carinha aqui que é o vértice. Vou subir para ter o meu x do vértice. O meu x do vértice eu percebi que ele é maior do que zero. O x do vértice ele é positivo. O x do vértice ele é positivo. Então, o que é que acontece agora? O que é que acontece agora? Acontece agora o seguinte. Esse teu B. Então, o x do vértice é positivo. Então, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho o meu B. Ou ele é negativo, ou o teu B ele é positivo. Tá? Veja que o item... o item A, pessoal, o item E, desculpa, eu não tinha visto. O item E está fora, tá? Ó, o item E está fora, porque o A ali é negativo. Então, só sobrou o item A, que é o B negativo, e o item C, que é o B positivo. Beleza? Então, o que é que acontece? Olha aqui o truque. Ó. O truque é o seguinte. Eu não vou mexer aqui com o x do vértice, não. Eu vou mexer aqui o seguinte. Tem um truquezinho que diz, ó, função está diminuindo, a função está diminuindo, a função está diminuindo, a função está diminuindo, a função está diminuindo, chegou no eixo Y. Quando a tua função está diminuindo e chega no eixo Y, então você garante que o teu B é negativo, tá? Já se fosse o contrário, se você tivesse assim, ó, deixa eu fazer aqui, ó, tô crescendo, cheguei aqui no eixo Y, então aqui nesse caso o teu B seria maior do que zero. Então você conclui que a letra A é a alternativa correta. Perfeito, galera? Então resposta aí, letra A de aproximação. Outra maneira que você poderia ver aí era dar exemplos, contra-exemplos, na verdade. Né? Você poderia, se você ficou com dúvida na letra A, então era você fazer o seguinte, ó, y é igual, por exemplo, x ao quadrado, aí agora, ó, menos 5x, e o c é negativo, menos 6, por exemplo. E a letra D, y é igual a x ao quadrado, o b é positivo, ó, mais 5x, e o c é... Cadê? Eu estou em qual letra? Na letra D, desculpa, na letra D. E o c é negativo, ó, menos 6, por exemplo. Então, aí você iria fazer e iria ver qual dos dois, o x do vértice, é positivo. X do vértice menos b sobre 2a, ó, menos b sobre 2a. Então, aqui o primeiro, ó, menos com menos vai dar mais. Ó, então, vai ficar 5 sobre 2, 2,5. 2,5 é positivo. Ó, letra A. Na letra D, aqui iria ficar ó, menos 5 sobre 2, menos 2,5 é negativo. Né, ó? Isso aqui é negativo. Menos 2,5 é negativo. Então, você vê que a letra A é verdadeira e a letra D é falsa. Então, seria uma outra estratégia, né, se você não soubesse desse truquezinho que eu falei aí. Beleza? Então, eu escolhi essa questão para casa que eu acho muito bacana também falar. E essa terceira aí, ó, lá do nosso estado vizinho aqui, o Rio Grande do Norte, né? Se você não conhece Natal, trabalhe, estude, ganhe dinheiro para ir lá conhecer, vale muito a pena. Giovanni, ó, sem nem ler a questão, eu tenho aqui o vértice, que esse meu vértice, eu tenho um x do vértice, que eu já sei que ele é positivo e eu sei que esse x do vértice é 2,5. E aí você me pergunta, por quê? Porque o x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. E as raízes estão aqui, ó. Primeira raiz é 2 e a outra raiz é 5. Então vai ficar 2 mais 5, aqui está errado, né? Não é 2,5, é 3,5. 2 mais 5, 7.
7 dividido para 2 é 3,5. Agora está correto. 3,5. Então está o x do vértice. Você tem aqui o y do vértice, que eu não vou calcular agora. Se precisar eu faço, se não. Então ele diz, ó, seja uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau, você já sabe quem são as raízes, se você precisar. Então, ó, você já sabe que você tem x1, 2 e x2, 5. Lembra, a raiz ela sempre toca o eixo x. Aí ele pergunta a soma dos coeficientes dessa função. Galera, ele tem lá embaixo está cortando quem, ó? Olha que legal. Aqui, ó. Quem é? É o C, né? Bom, eu tenho uma forma fatorada, Forma fatorada. Como é essa forma fatorada? Forma fatorada é y igual a A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Isso aí é chamado de forma fatorada. Beleza? Show. Giovanni, então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que o y é igual a A vezes x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é 5. Perfeito. Agora, Giovanni, eu percebi uma coisa. O que foi que tu percebeu? Eu percebi que o f de 0 é menos 10. Tá aqui, ó. Quando o teu x for 0, o teu y será menos 10. E aí eu vou substituir, né? Ó, e aí ficou fácil. Porque no lugar do y, eu vou colocar menos 10. O a é o que eu vou descobrir. No lugar do x, tu vai colocar 0. Lembra que toda função, você tem essa possibilidade de escolha. Ó, f de x é igual a y. Então, quem está dentro do parêntese é o x. Então, quem está aqui dentro do parêntese, ó, é o 0. Então, 0 menos 2. E aqui eu tenho 0 menos 5. Giovanni, que coisa fácil, ó. Menos 10 é igual a A, que multiplica, ó, quando você multiplicar, menos 10. Então, você acabou de descobrir que o A é 1. Se o A é 1, aí agora ficou muito fácil. Por que, Giovanni? Porque olha a tua função. Tua função é y é igual a A, que é 1. Aí, ó, x menos a primeira raiz, que é 2. X menos a segunda raiz, que é 5. E aí basta você multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2 com menos 5, menos 7x. E menos 2 vezes menos 5 é 10. Então, ele quer que você some os coeficientes. Então, somar os coeficientes. Então, o A é 1. O B é menos 7. E o C é 10. Então, você vai somar A mais B mais C. Quanto é que está dando 10 menos 7? 10 menos 7 vai dar 3. Não é isso? 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Só que está dando aí negativo, né? Ah, não, tá certo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Onde é que está aqui o erro? Cadê as raízes? 2 e 5, x ao quadrado, menos 7. Tá, deixa eu ver aqui. Pessoal, confere aí comigo. Ah, já vi. O A, pessoal, aqui é mais, ó, já vi, o A é negativo. Olha, a parábola para baixo ninguém falou, né? Aqui é mais 10, então aqui, ó, é menos 1. Menos 1. Então, aqui eu vou ter, ó, presta atenção, aqui eu vou ter y igual a menos 1 vezes, então aqui fico com, aí eu fico y igual a menos, aí aqui, ó, mais, e aqui menos. Então aqui menos 1, aqui mais 7 e aqui menos 10. Ah, agora sim, ó. Então eu vou ficar com menos 11 mais 7 vai dar menos 4. Resposta, letra C de camaleão. Ok, turma? Então aí eu finalizo a aula com vocês, tá bom? Agradecendo a participação de todos vocês. Que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Abraço forte a todos e até lá.